A terra se abriu. Um grito agudo de desespero rasgou o ar, enquanto homens, mulheres e crianças eram engolidos vivos, caindo em um abismo que surgiu do nada. Em outro ponto, um fogo consumidor desceu do céu, incinerando instantaneamente 250 homens que se atreveram a desafiar o impossível. Testemunhas chocadas corriam, o terror estampado em seus rostos, enquanto o julgamento implacável de Deus se manifestava diante de seus olhos. Esse não é um conto de ficção, mas um evento real e devastador, uma das mais intensas manifestações da ira divina já registradas. Estamos falando de Números 16, uma narrativa que não apenas choca, mas nos força a questionar. O que leva um grupo de homens que testemunhou milagres incríveis, a libertação de uma escravidão de séculos, a abertura do Mar Vermelho, o maná caindo do céu diariamente, a água brotando da rocha? O que os leva a questionar a liderança de Moisés, escolhida e confirmada pelo próprio Deus? Era apenas inveja? Descontentamento? Ou havia um segredo muito mais profundo, uma trama oculta de orgulho e ambição que desencadeou a maior rebelião contra Deus na história do povo de Israel? Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas de Números 16. Você vai desvendar não apenas os eventos chocantes que se desenrolaram, mas o porquê deles. Quem eram os líderes dessa insurreição, suas verdadeiras motivações e como essa história antiga ecoa poderosamente em nossos dias, revelando verdades sobre liderança, autoridade e a natureza humana que são mais relevantes do que nunca. Prepare-se para uma jornada de compreensão e reflexão que pode transformar a sua maneira de enxergar a fé e a obediência. Para embarcar nessa descoberta, já deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que busca essa conexão e, claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos insights transformadores. A jornada de Israel pelo deserto era marcada por uma dualidade constante, milagres divinos e murmurações humanas. A cada nova dificuldade, a cada pequena privação, o povo, recém-liberto do Egito, demonstrava uma impaciência e uma incredulidade que testavam a paciência de Deus e de Moisés ao limite. Não era uma jornada fácil, é verdade. O calor implacável, a falta de água constante, a comida monótona, tudo isso criava um terreno fértil para o descontentamento. Mas o que aconteceu em Números 16 não foi apenas mais uma murmuração passageira, foi uma rebelião planejada, com líderes e objetivos claros, que visava derrubar a ordem estabelecida por Deus. No centro dessa conspiração estavam 3 figuras principais: Corá, Datã e Abirão. E a história deles nos revela muito sobre as sementes da discórdia que podem germinar em qualquer comunidade, até mesmo naquelas que experimentam a presença divina de perto. Corá, o levita, era uma figura de destaque. Ele não era um membro qualquer do povo. Corá era da tribo de Levi, assim como Moisés e Arão. Mais especificamente, ele era da família de Coate, uma das famílias levíticas responsáveis pelo transporte e cuidado dos utensílios mais sagrados do tabernáculo, incluindo a própria Arca da Aliança. Pense no privilégio dessa função. Ele já tinha uma posição de honra e responsabilidade, servindo diretamente no culto a Deus. Não era um homem sem voz ou sem reconhecimento. Pelo contrário, sua posição o colocava em contato direto com o sagrado, conferindo-lhe um certo status. Mas apesar de seu privilégio, Corá não estava satisfeito. Aparentemente, ele cobiçava algo mais. Ele queria o sacerdócio, que Deus havia reservado exclusivamente para Arão e seus descendentes. Essa era uma linha clara, estabelecida divinamente. A função dos levitas, como Corá, era auxiliar os sacerdotes, mas não assumir suas funções sacerdotais de ofertar incenso e sacrificar. A ambição de Corá era, portanto, uma ambição espiritual velada, mascarada sob um desejo de igualdade e de que todo o povo é santo. Ao lado de Corá estavam Datã e Abirão, da tribo de Ruben. Ruben era a tribo do primogênito de Jacó. Por tradição, a primogenitura conferia direitos de liderança. No entanto, por causa de um pecado de incenso de Ruben com uma concubina de seu pai, essa primogenitura foi transferida. Mesmo assim, havia uma memória, uma expectativa, talvez, de que a tribo de Ruben deveria ter um papel mais proeminente na liderança civil do povo. Datã e Abirão, portanto, representavam uma inveja do poder civil e político de Moisés.
Eles questionavam a autoridade de Moisés como líder do povo, acusando-o de tirania e de ter falhado em levá-los a uma terra de leite e mel, preferindo, segundo eles, governá-los no deserto. Junto a esses 3 líderes havia On, também da tribo de Ruben, embora sua participação pareça ter sido menos proeminente, ou talvez ele tenha se afastado da rebelião em algum momento. Eram acompanhados por 250 homens, líderes da congregação, homens de renome. Isso nos mostra que a rebelião não era um movimento de Zé Ninguém, eram pessoas influentes, com algum grau de respeito e voz dentro da comunidade. O estopim para essa revolta aberta foi a oferta de incenso. Corá e seus aliados se dirigiram a Moisés e Arão com a ousada declaração: "Basta, pois toda a congregação é santa, cada um deles, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vocês se elevam acima da congregação do Senhor?" A exigência era clara: somos todos iguais em santidade. Não há necessidade de uma hierarquia sacerdotal ou de uma liderança singular. Isso parecia uma bandeira de igualdade, mas no fundo era um desejo de poder e de desconsiderar a ordem estabelecida por Deus. Mas o que, de fato, eles queriam? Era apenas igualdade ou algo muito mais sombrio? A Bíblia nos dá pistas de que era a segunda opção. Eles não queriam servir, queriam governar. Não queriam ser santos no papel que Deus lhes deu, mas usurpar funções que não lhes pertenciam. A primeira confrontação de Corá com Moisés e Arão é o primeiro mini-clímax dessa narrativa. A ousadia da rebelião se manifesta abertamente. Moisés, ao ouvir a acusação, não argumenta imediatamente. Ele cai com o rosto em terra. Isso não é um sinal de fraqueza, mas de profunda reverência e busca da vontade de Deus. É um homem que, apesar de ser o líder, sabe que a autoridade final não é sua. Essa atitude de Moisés contrasta dramaticamente com a arrogância dos rebeldes. A tentação de desejar posições que não nos foram designadas ou de questionar a autoridade divinamente estabelecida é um desafio que ecoa desde então. Em nossos dias vemos isso em várias esferas, seja na igreja, no trabalho ou na família. A busca por poder, a inveja das posições alheias e a recusa em reconhecer a ordem podem ser as sementes de nossa própria rebelião silenciosa. Corá queria ser sacerdote, Datã e Abirão queriam o poder de Moisés. Ambos, de formas diferentes, estavam insatisfeitos com o seu próprio lugar no plano de Deus. A história nos ensina que o descontentamento interno pode ser mais perigoso do que qualquer inimigo externo, pois ele corrói a fé e a comunidade de dentro para fora. A reação de Moisés ao desafio de Corá e seus companheiros foi de profunda humildade e busca divina, mas também de uma convicção inabalável da verdade. Ele não retaliou com raiva ou argumentou com lógica humana. Em vez disso, ele se prostrou diante de Deus. Essa postura revela a essência de sua liderança. Não era sua própria vontade que estava sendo questionada, mas a vontade daquele que o havia chamado. Após se levantar, Moisés propõe um desafio. Ele não entra em uma disputa de palavras, mas transfere a questão para o único que poderia resolvê-la, o próprio Deus. Ele instrui Corá e seus 250 seguidores a se apresentarem no dia seguinte, cada um com seu incensário e incenso, para oferecer perante o Senhor. A presença de Arão, o sacerdote legítimo, também seria necessária. Aqui há uma curiosidade bíblica crucial. A oferta de incenso era uma prerrogativa exclusiva dos sacerdotes araônicos. O incenso era símbolo de oração e adoração, mas também de santidade e separação. Somente aqueles separados por Deus para o sacerdócio poderiam ofertá-lo no tabernáculo sem incorrer em culpa. Ao propor que Corá e seus homens oferecessem incenso, Moisés estava, de fato, colocando-os à prova de forma direta. Ele sabia que eles estavam desafiando uma ordem que não era humana, mas divina, e que Deus mesmo interviria para defender sua própria santidade. Havia um prenúncio sombrio no ar. Moisés sabia que o perigo não era apenas para ele, mas para toda a congregação. Um tipo de julgamento sem precedentes estava prestes a acontecer. Ele sentia a iminência de uma manifestação do poder de Deus que seria tanto aterrorizante quanto esclarecedora. O plot twist parcial na rebelião ocorre quando Moisés tenta confrontar Datã e Abirão separadamente. Ele os chama para uma conversa, talvez na esperança de que pudessem se arrepender ou se dissociar de Corá, mas eles se recusam terminantemente a comparecer. Suas palavras são cheias de insolência e desprezo. Eles acusam Moisés de tê-los tirado de uma terra que mana leite e mel, o Egito na ironia deles, para matá-los no deserto, e de querer se tornar um príncipe sobre eles.
Essa recusa demonstra a profundidade de sua rebelião e suas motivações puramente políticas e de ressentimento, diferentes da ambição de Corá pelo sacerdócio, embora todas se unissem na oposição a Moisés. Eles desafiam a autoridade de Moisés de forma direta e insolente. O contraste emocional é palpável aqui. A paciência de Moisés, sua tentativa de diálogo e sua confiança em Deus contrastam violentamente com a teimosia e a insolência dos rebeldes. A calma aparente antes da tempestade era um teste, um último convite ao arrependimento, mas eles escolheram a obstinação. Moisés, então, expressa sua indignação ao Senhor. Ele pede a Deus que não aceite as ofertas dos rebeldes, afirmando que ele mesmo não havia prejudicado a ninguém, nem mesmo tirado um jumento de alguém. Isso reforça a integridade de sua liderança. O desafio estava lançado. Corá e seus 250 homens, cheios de autoconfiança, reuniram-se na entrada da tenda da congregação, cada um com seu incensário aceso, prontos para oferecer incenso. A glória do Senhor, no entanto, apareceu a toda a congregação. Este é um momento de pura tensão. Como Deus reagiria a essa afronta direta? E qual seria o destino daqueles que ousaram desafiar sua ordem? O povo estava em choque e expectativa, sabendo que algo grandioso e terrível estava para acontecer. Deus fala a Moisés e a Arão, ordenando-lhes que se afastem da congregação, pois ele iria consumi-los instantaneamente. Mas Moisés e Arão, em um ato de profunda intercessão e amor pelo povo, caem novamente com o rosto em terra e clamam a Deus. Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, porventura, por causa do pecado de um só homem, te irarás contra toda a congregação? Essa intercessão é um mini-clímax por si só, mostrando a compaixão dos líderes em contraste com a rebelião. Deus ouve a intercessão e instrui Moisés a ordenar que o povo se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. A ordem de Moisés é clara e urgente. Apartem-se, por favor, das tendas desses homens ímpios e não toquem em nada que lhes pertença, para que não sejam varridos por todos os seus pecados. O povo, movido pelo medo e pela iminência do julgamento, obedece, afastando-se das tendas dos rebeldes. A expectativa cresce. A calmaria antes da tempestade havia terminado, e a fúria divina estava prestes a se manifestar de uma maneira que ninguém jamais havia presenciado. Essa separação física do povo das tendas dos rebeldes é um momento dramático, de decisão, onde a fé e a obediência se tornam uma questão de vida ou morte. O momento de Moisés se aproximar das tendas de Datã e Abirão é carregado de uma tensão quase insuportável. Ele estava ali, não como um rei ou um general, mas como um mensageiro de Deus, um homem que acabara de interceder fervorosamente pelo seu povo. A multidão, distante, observava em silêncio apreensivo, esperando o desfecho dessa afronta. Moisés não hesita. Ele se dirige aos anciãos que o acompanham e, diante de todos, declara solenemente: Nisto sabereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas obras e que não as fiz da minha própria mente. Se estes morrerem de morte natural ou se forem visitados da maneira que se visita a todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar algo novo, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é deles, e descerem vivos ao Seol, então sabereis que estes homens desprezaram o Senhor. A cada palavra de Moisés, o ar ficava mais denso. O que ele estava descrevendo era algo que nunca havia sido visto, algo totalmente fora da ordem natural. Um prenúncio que se concretizaria em segundos. E no instante exato em que Moisés termina de falar essas palavras, a terra debaixo dos pés de Datã e Abirão e suas famílias se abre. Não foi um terremoto comum, não foi uma fissura lenta, foi um abismo instantâneo, uma boca que se abriu para engolir. Eles, suas famílias, suas tendas e todos os seus bens foram tragados vivos para as profundezas da terra. O grito, o pânico, o som da terra se fechando novamente, tudo isso deve ter sido uma visão e um som aterrorizantes. O Seol, a sepultura, os recebeu de uma forma que desafiava toda a lógica e a expectativa. A visão da terra engolindo os rebeldes gerou um terror indescritível entre os israelitas. Eles fugiram apavorados, gritando: "Fujamos para que também a terra não nos trague!"
A humanização da cena é crucial. Não é uma mera descrição, é a experiência de um povo testemunhando o poder avassalador de um Deus que se indigna. O medo não era apenas pela morte física, mas pela percepção da santidade e do juízo divino. Mas o julgamento não parou por aí. Enquanto a terra se fechava sobre Datã e Abirão, um fogo consumidor vindo do Senhor irrompeu e devorou os 250 homens que estavam com Corá, oferecendo incenso na entrada do tabernáculo. A Bíblia é específica. Saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Dois tipos distintos de julgamento para diferentes tipos de rebelião. O fogo para a profanação do sacerdócio e da adoração, a terra para a insubordinação contra a autoridade estabelecida. Esta curiosidade bíblica é um detalhe crucial. Deus não age de forma aleatória, mas com propósito e justiça em suas manifestações. Depois de toda essa fúria divina, a narrativa nos convida a uma pausa dramática, um momento de silêncio. O que significava tudo isso? Não era apenas punição, era uma lição gravada a ferro e fogo na memória de uma nação. Era a afirmação inquestionável da soberania de Deus e da santidade de sua ordem. A ira de Deus, no entanto, terminaria ali, ou haveria mais consequências para aqueles que murmuraram e se associaram aos rebeldes? A resposta é assustadora. No dia seguinte, a congregação inteira de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: "Vocês mataram o povo do Senhor." A incredulidade e a cegueira espiritual persistiam. Eles não entenderam que o julgamento viera de Deus, não de Moisés. E assim, a fúria divina se acendeu novamente. Uma praga se alastrou rapidamente pela congregação. As pessoas começaram a cair mortas. Em um cenário de horror, Moisés, instruído por Deus, ordena a Arão que tome um incensário, coloque incenso e fogo do altar e vá rapidamente fazer expiação pelo povo. E Arão, o sacerdote que tinha sido tão questionado, corre e se coloca entre os mortos e os vivos. A praga cessa, mas não antes de ceifar a vida de 14.700 pessoas, além daqueles que morreram na rebelião de Corá. Essa intercessão corajosa de Arão é um mini-clímax de graça em meio ao juízo, mostrando o papel essencial do sacerdócio na mediação entre Deus e o homem. O fogo do incenso, que antes foi símbolo de rebelião, agora se torna um instrumento de expiação e vida nas mãos do sacerdote escolhido por Deus. Os eventos de Números 16 deixaram marcas indeléveis na memória de Israel, mas Deus, em sua infinita sabedoria, não queria apenas punir, ele queria ensinar. E para que não houvesse mais dúvidas sobre quem ele havia escolhido para o sacerdócio, ele instituiu um sinal inquestionável. Moisés, amando de Deus, ordena que cada líder de tribo traga uma vara, e na vara de Arão, o nome de Arão. Essas 12 varas, incluindo a de Arão, foram colocadas na tenda do encontro, diante do testemunho. No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda, a vara de Arão, que representava a casa de Levi, não apenas brotara, como havia produzido botões, florescido e até dado amêndoas maduras. Esse milagre, uma vida brotando de um galho seco, foi a prova irrefutável da escolha divina de Arão para o sacerdócio. Era um sinal visível e sobrenatural de que a autoridade de Arão não vinha de Moisés, nem de si mesmo, mas diretamente do Senhor. Essa vara que floresceu foi então guardada na Arca da Aliança, como um testemunho perpétuo contra os rebeldes e um lembrete da santidade do sacerdócio arônico. Uma curiosidade bíblica fascinante que aponta para o cuidado de Deus em validar suas escolhas. Será que esse evento foi apenas sobre punição ou havia uma mensagem mais profunda sobre a santidade e a ordem de Deus? Definitivamente, havia uma mensagem mais profunda. A rebelião de Corá não foi um acidente, mas o culminar de uma série de murmurações e insatisfações, testando a paciência de Deus ao limite. O juízo severo serviu para gravar a lição da santidade de Deus e a importância da obediência à sua palavra e à sua ordem estabelecida. Deus é santo, e ele requer que aqueles que se aproximam dele o façam de acordo com os seus termos. Em meio a tanto juízo, a graça divina se manifesta através da intercessão. Moisés e Arão, em vez de se regozijarem com a queda dos seus opositores, clamam a Deus em favor do povo.
Arão, com o incensário, se posiciona entre os mortos e os vivos, parando a praga. Isso nos aponta para um princípio eterno, a necessidade de um mediador entre Deus e a humanidade, um que possa interceder e fazer expiação. A conexão com os dias atuais é inegável. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes questiona toda forma de autoridade, seja ela espiritual, política ou familiar. A ideia de que todos somos santos ou todos somos iguais pode, paradoxalmente, levar a uma recusa em reconhecer a ordem e a hierarquia que são necessárias para a coesão social e espiritual. Quantas vezes, em nossos corações, nutrimos uma rebelião silenciosa contra as autoridades que Deus estabeleceu em nossas vidas, seja em nossa igreja, em nosso trabalho ou mesmo em nossos relacionamentos mais próximos. A inveja, o desejo de controle e a insatisfação com nossa própria posição podem ser as sementes de um Corá em potencial. Números 16 nos lembra que a verdadeira autoridade vem de Deus e que desafiá-la é, em última instância, desafiá-la a Ele mesmo. A história não é apenas sobre os castigos impostos, mas sobre as consequências devastadoras do orgulho e da desobediência.